Vamos então com entrevista importante sobre esse assunto agora com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Presidente, boa noite, bem-vindo. Eu estava achando que o senhor estava bravo comigo. Há semanas estou chamando o senhor para conversar e nada. Passou o climão, é isso? Podemos conversar agora? É isso, passou o climão e foco que a gente precisava para esse momento. Acho dizer que a reunião de hoje foram 5 horas, né? Sim, exato. Mas eu agradeço demais, depois dessa reunião tão longa, mesmo assim, o senhor tirar um tempinho para conversar com a gente. Presidente, o senhor já conversou comigo diversas vezes, eu sou muito direta e acho que isso é o melhor em qualquer jogo. Então, posso ir bem diretamente ao que está repercutindo demais nesse momento? Vamos lá. Vamos lá, o senhor disse agora há pouquinho, quando perguntado, né, das resistências regionais para essa parceria, então, do PSDB. O senhor disse o seguinte, nós vamos ter estados onde o próprio PSDB vai ter dificuldades de votar com Simone, ou a própria Simone vai ter dificuldades de receber o apoio dela e de seu próprio partido em algumas. Quando o senhor fala isso, o senhor não enfraquece essa parceria? Não, primeiro, boa noite, Tainá. Boa noite, Mona Lisa, isso. Mona Lisa, porque Tainá entrou um pouco antes, estou cumprimentando ela. Boa noite a todos. Então, Mona Lisa, primeiro é porque, na verdade, eu respondi uma pergunta, eu não fiz um discurso sobre isso. Me foi perguntado sobre eventuais dificuldades regionais. E dificuldades regionais existem em toda candidatura. Nós tivemos dificuldades com José Serra, com Aécio Neves, com Geraldo Alckmin. O presidente da União Brasil possivelmente tem em outros estados, outros candidatos têm em outros estados, fazem parte. O importante é a decisão que foi tomada hoje, numa discussão muito democrática. Não há divisão, 39-6 demonstra uma decisão muito contundente, muito firme do partido em torno do PSDB abrir pela primeira vez da sua posição de uma candidatura presidencial, porque tem a compreensão, Mona Lisa, que o partido não nasceu como fim ele próprio, mas como um propósito de poder oferecer algo maior à sociedade. E nesse momento entendemos que fortalecer uma candidatura de um conjunto de partidos para quebrar essa polarização é fundamental. E as dificuldades regionais vão ser tocadas, como toda eleição já ensinou a fazê-la. Exato. Mas como o senhor, então, pessoalmente, e as cabeças importantes do PSDB vão fazer para diminuir essas resistências a partir de agora, né? Porque não dá muito mais tempo, né? As candidaturas, as outras, já estão se movimentando há diversos meses. Eu me refiro a Lula, em primeiro lugar nas pesquisas, ao presidente Bolsonaro em segundo lugar e também a Ciro Gomes em terceiro lugar. Como é que vocês vão fazer para tirar esse atraso nessa corrida que já está intensa há vários meses? Simone, falando com o Brasil, falando com a eleitora, com o eleitor brasileiro, de forma muito direta, com alternativas para a vida real das pessoas, nas soluções para desemprego, nas soluções para desigualdades regionais, para esse número assustador de 33 milhões de brasileiros passando fome, que é isso que é o maior desafio de todos nós que estamos, de alguma forma, na vida pública, de todos os brasileiros, combater essa chaga e esse mal que está fazendo, assusta toda a sociedade. Estruturando a eleição de Simone com qualidade intelectual, de programas, de compromissos, de programa de governo, economia, na área social, e ela vai saber se comunicar com a sociedade. Construindo essa comunicação direta, isso fortalece também o projeto da base, nós estamos muito confiantes em relação a isso. Colocar os nossos analistas no papo. O presidente Caio Junqueira chega na conversa também. Caio, boa noite a você. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Bruno, boa noite. É a primeira vez que o PSDB não tem uma candidatura própria na sua história. Isso acontece na sua gestão. E qual o significado disso? Claro que é algo que todos nós não queríamos viver nesse momento. Nós fizemos um processo de prévias, envolvemos 2 governadores, mobilizamos todo o partido. Um dos governadores venceu a eleição, recuou, fez um movimento generoso com toda essa aliança, entendendo que o partido estava caminhando com a compreensão que a aliança de um conjunto de partidos era mais importante para esse momento de quebra de polarização.
E nós decidimos hoje, com 39 votos de deputados, senadores, de toda a executiva, contra 6, que esse era um sim, não era o sim, era o sim do possível, era o sim do compromisso com o Brasil. Nós podíamos hoje ter anunciado a candidatura de Eduardo Leite, ou anunciado a candidatura de Tasso Gereissati, né? Ou podíamos não ter feito toda a construção que foi feita com a reflexão de João Dória de abrir mão de uma candidatura. Fizemos isso num sentido só, pensando menos no partido e pensando mais no país, com o sentimento de responsabilidade de oferecer ao eleitor brasileiro, milhões deles que querem no primeiro domingo de outubro e as urnas com outra alternativa que não seja apertando o botão para Lula ou apertando as teclas para votar em Bolsonaro. Estamos confiantes que podemos apresentar um projeto novo de muita consistência para o Brasil, Caio. Carolina Brígido também chega no papo. Presidente Carol, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, presidente. Olha, no ano passado a gente viu essas prévias do PSDB, né? E de alguma forma o partido quis mostrar que tinha uma certa democracia interna. E hoje a gente vê que dos 3 candidatos que estavam nas prévias, o mais provável hoje é o Tasso Gereissati, que não era nenhum desses 3. E as prévias, acabou que o resultado das prévias foi abandonado antes mesmo do início da campanha. O senhor acha que fazer prévias foi um erro do PSDB? Expôs, de alguma forma, uma falta de unidade do partido? Carolina, em fevereiro e março do ano passado, o PSDB tinha desaparecido no noticiário. Vocês cobriram o PSDB de abril até o dia das prévias num volume, e os dados nossos mostram, como nenhum outro partido no ano anterior de uma eleição, na história da cobertura de eleições. Então, o PSDB ficou em absoluta evidência, com 3 candidaturas. Um venceu as prévias. No momento que o vencedor das prévias teve a compreensão de que o nosso projeto não era o melhor para o Brasil, o projeto do candidato do PSDB não é para o PSDB, é para o Brasil. E no momento que nós tínhamos a consciência que o nosso projeto não era o melhor, não porque os nomes não sejam melhores, mas não era o melhor para esse momento, nós nos juntamos a um projeto, uma aliança que fala mais alto, fala no sentido de reunir 3 dos mais importantes partidos da história da democracia brasileira, partidos orgânicos, partidos que existem não como arrumadinho ou como uma confraria, que tem discussão. Nós estamos falando de 5 horas de discussão partidária hoje para tomar uma decisão. Escolhemos uma mulher séria, respeitada no Congresso Nacional, que tem no manifesto de hoje centenas de apoios de importantes brasileiros e que vai reunir, encarnar nas ideias do PSDB, vai nos representar e representar o sentimento de milhões de brasileiros como alternativa. Simone, a partir de hoje, é PSDB. O presidente, quando o senhor se refere sobre os arrumadinhos e a confraria, claro, o senhor se refere aos tucanos do passado, que os paulistas conhecem muito bem, né, pelo histórico do PSDB no estado de São Paulo. Mas minha questão para o senhor é a seguinte: a parceria com o Cidadania, com o MDB de Simone Tebet, essa parceria, de fato, ela está pacificada? Porque Aécio Neves disse nas últimas horas, deputado, né, federal, ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, disse que não vai tensionar essa questão dentro da sigla, mas ele também falou que o apoio a Tebet não terá correspondência na política real. O que o senhor tem a dizer para os cabeças brancas do PSDB? Olha, a executiva propriamente dita, porque nós colhemos votos da executiva e de alguns membros fora da executiva. A executiva decidiu por 31-1, um voto contrário. Esse um voto contrário, claro, tem toda a legitimidade de expressar a opinião. Esse pode se confirmar correto. É do jogo que a história vem a confirmar. Mas nós não estamos tomando a decisão de abrir mão de uma candidatura própria e de uma construção própria nossa, porque nós achamos que isso nós lemos de alguma forma esotérica. Fizemos porque construímos um acordo político, dialogamos politicamente desde dezembro com um conjunto de partidos, MDB, Cidadania, PSDB, União Brasil. Pena, União Brasil saiu ao longo desse processo, mas chegamos ao final, a cabo de uma construção.
E o próprio Aécio enfrentou dificuldades em alguns palanques regionais. Sabe o que é isso? No final do primeiro turno da eleição de 2014, quando caiu o avião com o Eduardo Campos, que nossa eleição praticamente foi dada como incerta, ele viu o que era ser abandonado no processo eleitoral. Na hora que a percepção muda e o eleitor abraça um projeto, tudo muda. Nossa aposta é que o eleitor possa abraçar o projeto de Simone Tebet como de uma alternativa a quebrar essa polarização danosa que danifica a discussão do que realmente importa aos brasileiros, Mona Lisa. Presidente Bruno Araújo, muito obrigada, presidente, pelo papo, pelo tempo dispensado. Venha mais conversar comigo. Não fique tanto tempo, porque daí até esquece meu nome. Não pode isso. Tem que voltar e lembrar de como é o papo. Diga, tô brincando. Não foi nada. Eu cumprimentei a Tainá, que estava no início do programa. Eu estou brincando. Claro. Brincadeira, presidente. Muito obrigada. Boa noite ao senhor. Boa sorte. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Outro?